Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ian Bacelete e eu vou começar a apresentação da atividade avaliativa da disciplina de Parasitologia Médica do módulo de Entomologia. O tema do assunto é entomologia forense relacionada à entomologia médica. Os integrantes do grupo são Eduardo Maia, Ian Bacelete, que sou eu, Laura Esteves, Luciano Barcelos, Luiz Almeida e Yasmin Fernandes. A entomologia forense é a ciência de coletar e analisar as evidências de insetos para auxiliar na perícia forense em suas investigações. E para que serve isso? A sua principal aplicação está na determinação do tempo mínimo desde a morte, ou seja, o intervalo pós-mortem, principalmente em casos de morte suspeita. E isso se dá por meio da estimativa da idade dos insetos necrófagos que se desenvolveram no cadáver, ou até mesmo pelo estudo da composição das espécies de insetos nesse cadáver. Sem um acervo profissional adequado de evidências de insetos, uma apresentação precisa e convincente de tais provas em tribunal serão dificultadas ou até mesmo impossíveis. Além disso, exames toxicológicos e moleculares desses insetos podem auxiliar a revelar a causa de morte ou mesmo a identidade de uma vítima. Por exemplo, ao associar uma larva com sua última refeição, nos casos em que há evidência de inseto deixada em uma cena após os restos mortais terem sido deliberadamente removidos. Atualmente, novas técnicas desenvolvidas permitem que especialistas na área coletem dados entomológicos robustos que podem fornecer informações vitais em uma investigação de morte suspeita. Dados esses que são capazes de responder a perguntas relativas ao movimento ou ao armazenamento dos restos mortais após a morte, o intervalo de submersão, o tempo de decapitação ou desmembramento daquele cadáver, a identificação de locais específicos de trauma, artefatos pós-mortem no corpo e o uso de drogas, que aí entra o ramo da entomotoxicologia, vinculando o suspeito a uma cena de um crime, a molestações sexuais e a própria identificação desses suspeitos. Por fim, algumas espécies de moscas podem se desenvolver não apenas em cadáveres, mas também em corpos vivos, causando a miíase, e nesses casos, a pesquisa de larvas pode demonstrar o período de negligência com humanos ou animais. Isso é possível demonstrar o período de negligência que aquela pessoa está submetida ao examinar os insetos nas feridas infestadas. O trabalho a seguir abordará os principais pontos introduzidos até então, sobretudo com enfoque para a relação com a medicina. O primeiro caso de entomologia forense documentado ele foi descrito em 1235, na China, por Sun Tzu, em seu livro que, traduzido para o português, ele se chama Passando os Erros a Limpo, ou então Lavando Injustiças. E nele o autor ele relata a busca pelo assassino de um fazendeiro, cujo cadáver foi encontrado em um campo de arroz. Os investigadores do caso pediram para que os moradores da vila colocassem suas foices no chão e depois de algum tempo, as moscas atraídas até a foice do assassino, por conta dos resquícios do crime que foram acumulados e eram imperceptíveis a olho nu, elas denunciaram o culpado, que depois chegou até a confessar. Em 1885, o francês Bergeret d'Arbois ele foi o primeiro a usar insetos como a base da estimativa do intervalo post-mortem, né, que é após a morte. E nesse caso, que foi um infanticídio, o corpo de uma criança ele foi encontrado coberto por gesso no piso de uma residência. E Bergeret ele usou os organismos que foram encontrados no cadáver, de modo a concluir que os assassinos foram os moradores antigos da casa, porque os moradores atuais eles haviam se mudado há poucos meses, e o que não era compatível com o tempo que foi encontrado por ele. Mas foi Pierre Menin que, em 1894, ele publicou um livro que, em tradução para o português, fica A Fauna Cadavérica. Essa foi a primeira obra com fundamentação teórica da entomologia forense, por exemplo, com a descrição da sucessão de ácaros ou então das formas larvais e adultas do inseto e a relação disso com a medida da decomposição do cadáver. Mas mesmo com essas publicações, a entomologia forense ela continuou esquecida por algumas décadas durante o século XX, e com poucos trabalhos sendo publicados, por conta até da escassez de entomologistas que eram especializados, né? E ao final desse mesmo século, no entanto, essa área começou a receber um crescente reconhecimento internacional. No Brasil, a entomologia forense ela deu seus primeiros passos ainda no século XX, mediante os trabalhos de Edgar Roquette Pinto, que foi médico pela UFRJ, né? Ele também foi ensaísta e é famoso pela difusão do rádio no país.
Em 1908, ele publicou um estudo de caso sobre a fauna cadavérica no estado do Rio de Janeiro, e também por conta do trabalho de Oscar Freire, que foi médico pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e em 1923 ele publicou o livro Fauna Cadavérica Brasileira. O vasto campo da entomologia forense é comumente dividido em duas áreas gerais: médico-legal e urbana. A entomologia forense urbana diz respeito a infestações de pestes em construções ou jardins que podem ser base de litígio entre particulares e prestadores de serviços, como senhorios e detetizadores. Os estudos da entomologia forense urbana podem elucidar o tratamento pesticida apropriado e também pode ser usado para investigar infestações em produtos armazenados. Já a entomologia forense médico-legal retrata assuntos criminais, na maioria das vezes, mortes violentas. Isso ocorre através dos artrópodes, conhecidos como necrófagos, que usam o cadáver em decomposição para sua alimentação e oviposição. Quando ocorre a morte, a putrefação causa uma mudança físico-química nos corpos, ou seja, a partir do momento em que há a morte até completar toda a degradação, os insetos testemunham o processo. Além disso, cada estágio da putrefação atrai um determinado tipo de insetos, que irá fazer do corpo o seu habitat. No entanto, no Brasil, devido ao clima tropical e à extensão territorial, os dados entomológicos periciais não podem ser utilizados com tanta segurança. Porém, no exterior, elas são levadas muito a sério, com um grande banco de dados sobre a sucessão dos insetos nos corpos. No Brasil, esse banco de dados está sendo feito e a região norte é a que mais tem conhecimento de espécies diferentes de insetos, devido à floresta amazônica, que é um habitat excelente para os artrópodes. O clima tropical, úmido, bem arborizado, que favorece a habitação de animais e vegetais. A entomologia forense médica legal é uma área que só tem a agregar, tendo em vista que a maioria dos crimes são difíceis resoluções. Os suspeitos, na maioria das vezes, tentam apagar os vestígios, limpando a cena do crime, escondendo a arma ou mudando o cadáver de local. Nesse sentido, os insetos auxiliam nessa parte, detectando sangue e até mesmo apresentando vestígios de substâncias em caso de envenenamento. Haja vista que, ao se alimentarem do cadáver em decomposição, as larvas ingerem o tecido que pode conter a substância causadora da morte. Ademais, é pelo tempo de vida que a larva tem que pode ser feita a estimativa do tempo que a morte provavelmente ocorreu. Em caso de sequestro, a identificação tanto do autor quanto da vítima é dada pelo DNA, e muitas das vezes o DNA tem que ser extraído do sistema digestivo do inseto. Conclui-se dessa forma que as larvas encontradas nos corpos são grandes aliadas e um quesito a mais para a resolução dos crimes violentos, visto que não há indução de erro nessa situação, além de não ter como induzi-las a conter essas substâncias, podendo assim levar em conta a sua veracidade. Bom, várias espécies de insetos vão estar envolvidas com o processo de decomposição de um corpo. Nesse sentido, podemos citar espécies que parasitavam aquele hospedeiro antes mesmo do falecimento, como os membros da ordem Ptiráptera e Siphonaptera, popularmente conhecidos como piolhos e pulgas, respectivamente. É importante citar também as espécies necrófagas, com ênfase às moscas, membros da ordem Muscomorpha. Ainda temos as espécies predadoras de animais que se alimentam do corpo em decomposição, com foco nos coleópteros, ou seja, os besouros. Há também a ocorrência de onívoros, como as vespas, que se alimentam tanto da matéria orgânica quanto dos insetos presentes no sítio da morte. Por fim, existem algumas espécies de ordens variadas que somente estão de passagem, e elas se aproveitam do calor e da umidade do corpo, mas não têm muita contribuição no processo de decomposição. As duas ordens mais relevantes aos estudos forenses são a Diptera e a Coleóptera. A ordem Diptera, com enfoque na subordem Muscomorpha, é a mais relevante na grande maioria dos casos, uma vez que as moscas são os primeiros insetos a encontrarem o corpo, estando relacionados aos estágios iniciais da decomposição. Nesse sentido, como a maioria das famílias de dípteros são ovivíparas de ciclo de vida holometábulo, esses insetos depositam larvas de primeiro estágio que se alimentarão da carcaça corporal ainda em fase fresca. Das 22 famílias de dípteros catalogadas no território brasileiro, as mais relevantes aos estudos forenses são Califoridae, Mucidae, Phanidae, Foridae, Pioflidae, Sarcophagidae e Stratiomadeae, com maior destaque para a família Sarcophagidae, que vai apresentar uma preferência por estágios mais avançados de decomposição.
Então, a responsabilidade pelo grande consumo de biomassa nas fases iniciais da decomposição é justamente das moscas. E aqui eu trouxe um exemplo, uma imagem, de um membro da família Sarcophagidae que tem, então, a maior relevância no processo de entomologia forense. Os coleópteros, por sua vez, são a segunda ordem de maior relevância dentro da entomologia forense, pois apresentam variados representantes necrófagos, além de representantes predadores de espécies necrófagas. Os coleópteros vão compreender os insetos que são popularmente conhecidos como besouros. Eles são distinguíveis pela presença dos élitros, que são par de asas modificadas anteriores que protegem o par de asas membranosas posteriores e também vão se arquear no momento do voo, como a gente pode ver nessa primeira imagem. Os coleópteros são a principal fonte de evidência entomológica para a determinação das estimativas de IPM, ou intervalo pós-morte, uma vez que esses insetos, apesar de serem encontrados nas fases iniciais de decomposição, são prevalentes nos estágios de decomposição mais avançados, com foco na fase seca, em que são encontrados junto aos esqueletos. A família de maior importância é a Scarabidae, sendo ubíqua no Brasil, com ênfase na espécie necrófaga Cocophranius dardanus, mostrada na segunda imagem, que possui distribuição no litoral brasileiro. Na literatura também são referenciadas outras ordens com diminuta importância para a entomologia forense. Os lepidópteros, que são representados por borboletas e mariposas, e os himenópteros, representados por abelhas, vespas e formigas, são frequentemente encontrados nos estágios mais avançados da decomposição. Além disso, os insetos da ordem Platódia, com enfoque às baratas e cupins, e da ordem Hemiptera, que são os percevejos, são encontrados em ossos e são associados ao término da decomposição de cartilagem e ligamentos. Por fim, as lacrainhas, como são popularmente conhecidas, da ordem Dermaptera, cujo exemplar está representado na segunda imagem, são insetos de hábitos noturnos que também são encontrados no sítio de decomposição. Para finalizar, eu trouxe 2 artigos de relevância para a discussão dos achados na literatura sobre a entomologia forense brasileira. Nesse primeiro estudo de caso, temos a análise da prevalência dos insetos da ordem Diptera em 14 casos de morte humana com corpo encontrado em área urbana aberta da região de Pernambuco. Como podemos analisar nessa tabela retirada do próprio artigo, as espécies da ordem Diptera encontradas em cenas reais de homicídio são condizentes com as preconizadas pela literatura e já discutidas aqui, com foco às espécies da família Califoridae, Sarcophagidae e Mustidae. Nesse segundo artigo, tem-se uma análise indireta, a partir da carcaça de roedores, da prevalência de espécies de insetos com importância forense na região de Uberlândia, Minas Gerais. Corroborando as informações que já discutimos nessa apresentação, o estudo encontrou maior relevância da família Sarcophagidae e também presença de uma espécie da ordem Coleoptera. Esse estudo faz uma análise extremamente rica sobre a distribuição das diferentes espécies nas diferentes estações do ano, sendo uma leitura extremamente recomendada para maior aprofundamento. Como foi dito pelo Luciano, diferentes insetos colonizam o corpo de acordo com cada estágio após a morte. Entretanto, existem outros fatores que também vão influenciar em quais insetos estão colonizando aquele cadáver, e que devem ser levados em consideração no contexto da entomologia forense. O principal desses fatores é a região geográfica onde o corpo foi encontrado. Isso porque, quando tratamos de regiões geográficas diferentes, nós vamos ter diferentes solos, vegetações, climas e altitudes. O que vai levar o que vai favorecer ou prejudicar o crescimento e estabelecimento de certas espécies de insetos. Bom, isso vai fazer com que cada região tenha a sua própria entomofauna, ou seja, cada região vai ter uma fauna característica, uma fauna própria de insetos. Isso deve ser levado em consideração durante uma investigação criminal, para você já esperar quais insetos, quais espécies de insetos você vai encontrar naquele corpo e comparar com o que você realmente encontrou. Caso você encontre uma determinada espécie que não era esperado, talvez pode significar que aquele corpo não esteve sempre naquela região, que ele já tenha passado por outro local. Bom, ainda nesse contexto, nós também é importante analisar as diferentes estações do ano. Então, em qual estação do ano você encontrou o corpo, também deve ser levado em consideração. Isso porque cada estação do ano vai ter um clima diferente e vai favorecer ou prejudicar o estabelecimento de cada espécie. Então, vão ser encontradas espécies diferentes em cada estação do ano.
Além disso, o ambiente onde o corpo foi encontrado também é importante. Isso porque em um ambiente fechado, como uma casa ou um apartamento, provavelmente os insetos vão ter mais dificuldades de acessar aquele corpo do que em um ambiente aberto, como um parque ou então uma mata. Bom, existem vários artigos que exemplificam esses pontos que eu mostrei aqui. Eu trouxe um que eu achei bastante interessante, vai abordar quase todos os tópicos que eu falei aqui, que é sobre uma pesquisa feita na Coreia do Sul. Ele vai mostrar nessa tabelinha da esquerda várias espécies que foram encontradas em autópsias realizadas em 2010, 2011 e 2013. Então, eles estão listadas todas as espécies de insetos que foram encontradas nessas autópsias, a quantidade de vezes que foi encontrada, e tem aí também os meses do ano que foi encontrado. Então, essa tabela vai basicamente caracterizar a entomofauna da região da Coreia do Sul. Já pela direita, nesses dois gráficos, eles vão mostrar primeiro, o primeiro gráfico de cima vai falar sobre a característica do clima da região, de acordo com a variação dos meses, né, do ano, então de acordo com as estações do ano. E o gráfico de baixo vai mostrar a quantidade de espécies que foi encontrada em cada estação do ano, em cada mês do ano. Mostrando que na Coreia do Sul existem mais espécies, mais quantidade de espécies foram encontradas na época do verão desse país. Então, isso mostra que, de fato, a estação do ano tem influência sobre quais insetos você vai encontrar e mostra aqui também a caracterização da entomofauna da região. Bom, então concluímos que a entomologia forense médico-legal tem uma grande importância na resolução de casos de crimes, principalmente daqueles de difícil resolução, ou em que, por exemplo, não tem testemunhas e não se sabe muito sobre o crime. Assim, o estudo dos insetos pode ajudar a destrinchar questões chaves, como as já citadas anteriormente, que são o tempo decorrido desde a morte, né, o tempo pós-morte, quais lugares aquele cadáver passou, se ele foi movido de um lugar para o outro, qual foi o local do crime, provavelmente, a forma como aquela pessoa morreu. Então, são várias questões que a entomologia pode ajudar para destrinchar esses casos mal solucionados. Ou também casos na condução da investigação de casos recentes cobertos. Então, assim, podemos dizer que isso tem uma importância governamental, estadual, privada, judicial, e por isso é importante mais investimentos governamentais e privados nesta área e também mais iniciativas de médicos e biólogos e outros profissionais para promover mais pesquisas e projetos voltados para esta área. E aqui a gente finaliza com uma notícia veiculada em um noticiário eletrônico, cuja bibliografia estará nos últimos slides, que em um ano na Bahia, né, em 2016, os insetos retirados de corpos, ou seja, a entomologia forense, ajudou a polícia a elucidar 48 crimes. Então a gente vê a importância que esta ciência tem, que apenas um ano, 48 casos foram resolvidos graças a esse estudo. E aí a entomologia forense do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, que resolveu esses casos, e uma das biólogas desse departamento que falou essa frase escrita aí, que são os insetos mais comuns encontrados nas perícias, são os insetos urbanos, ou seja, aqueles que convivem com os humanos, que são chamados de sinantrópicos. Então, é mais uma curiosidade aí sobre a entomologia forense. E a gente termina com essa imagem que mostra mais ou menos como é feito esse estudo. Então, primeiro o corpo é encontrado, depois a equipe de legistas ou peritos recolhe os insetos ou as larvas encontradas no corpo e encaminham para o laboratório. Se for necessário, o próprio laboratório pode ir para o ML ou para o local de necrópsia fazer a coleta. As larvas, então, encontradas no corpo são alimentadas, ficam numa estufa, colocam em materiais próprios para o crescimento delas, até ela atingir uma fase adulta. E aí, adulto, o inseto é analisado em laboratório, o tempo de desenvolvimento dele, então, indica o período passado pós-morte. Também dá para achar vestígios de materiais genéticos, drogas ou venenos nesses insetos, como a gente já tinha falado sobre o trato gastrointestinal dos insetos para achar DNA. E aí, depois, a espécie é catalogada e armazenada para pesquisa, para ajudar nos próximos desenvolvimentos de casos. Bom, então é isso. Aqui a gente tem as leituras complementares indicadas. E aqui as nossas bibliografias.